Obrigado, Jader. Queridos, é muito bom estar aqui. Realmente já faz um tempo, né, Jader? Eu achei que o Jader tinha desistido. Não quero mais Daniel, lá, alguma coisa assim. Estou brincando. Mas o que eu acho que importa aqui, quando a gente chega para falar da palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus, é realmente ter um coração aberto para aquilo que Ele tem para nos dizer. Muitos anos atrás, Deus falou comigo de uma maneira muito, muito forte, de que eu não tenho outro assunto, eu não tenho outro negócio, eu não tenho outro tema a não ser a palavra de Deus e a Jesus Cristo que ela revela. E tem sido meu privilégio, ao longo desses anos todos de ministério, pastoreando igrejas, dando aula, coisas assim, de poder abrir a palavra e compartilhar com os irmãos aquilo que Deus já falou ao meu coração. E eu vinha já há algumas semanas pensando sobre o que eu podia compartilhar com vocês, e tem uma palavra que Deus voltou a trazer ao meu coração, assim, repetidamente, que tem muito a ver com a centralidade de Cristo. Mas eu queria começar com uma pergunta para vocês. Como é que você enfrenta conflito? Tenho certeza que você enfrenta conflito. A pergunta é: como é que você enfrenta o conflito? Pode ser em casa, no trabalho, na vizinhança, no ônibus, no trânsito. Tem alguns de nós que, quando tem conflito, a gente foge. Porque conflito é um negócio muito ruim, eu acho. Eu, infelizmente, parto para cima, o que é a pior escolha, tá? Eu não recomendo. Ao longo dos anos, eu fui aprendendo a fugir também, ou evitar conflito de todas as maneiras. Mas tem hora que não dá. Tem hora que você fazer de conta que o conflito não vem, ou não existe, não é o correto. Inclusive, é ainda mais profundo ou mais relevante quando... Obrigado, meu irmão. Quando esse conflito tem a ver com a própria palavra de Cristo, quando você é confrontado ou enfrentado porque você é cristão. Quem sabe ridicularizado, quem sabe questionado, quem sabe, eu não sei. Como é que você enfrenta quando as pessoas se opõem a você porque você é um seguidor de Jesus? Uma maneira de você nunca enfrentar isso é você nunca falar que é seguidor de Jesus. Ninguém vai te confrontar. Mas eu vou dizer a vocês que vocês vão perder bênçãos incríveis daquilo que Deus tem para nós. Te convido a abrir comigo no livro de Atos. O nome é Atos dos Apóstolos, mas o nome certo seria Atos do Espírito Santo, revelado por meio dos apóstolos. Atos capítulo 4. E eu quero ler algumas partes aqui, depois eu quero ir comentando cada uma delas. Primeiro, Atos capítulo 4, a partir do verso 1. O que nós temos nesse momento o contexto... Opa, tem alguém chateado aqui, coitado. É o conflito. É o conflito, coitado. E ele fugiu do conflito. Não, a gente vai achar. Tá tudo tranquilo, gente. Uma das bênçãos que nós temos numa igreja é ter criança. Criança realmente é uma bênção. Dá trabalho, né? As mães que o digam, e os pais. E os avós também, por tabela. Mas que bênção que é. Vamos ler aqui então, Atos capítulo 4, a partir do verso 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso?
Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo dos céus, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Essa é a palavra de Deus para nós. Você pode se assentar enquanto a gente olha, expõe a palavra, procure entender o que é que a palavra tem para dizer. Primeiro, esse texto aqui descreve o momento após um grande milagre. João, como? Aumentou o volume? Tudo bem, aí tu te vira aí, estou de boa aqui. Pedro e João haviam entrado no templo naquele dia, e vendo um aleijado na porta pedindo esmolas, eles falaram: olha, dinheiro nós não temos, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E esse homem levantou e andou, e obviamente gerou um tumulto. E eles entraram no pátio do templo, que era uma praça muito grande, e ali as pessoas falaram: mas como é que vocês fizeram isso? Que mágica é essa? Que poder é esse? E eles começaram a pregar de Jesus. Você pode ler toda a pregação de Pedro, no capítulo 3, ali do verso 11 até o final do capítulo. E o ambiente então era assim de surpresa e de uma certa momento de poder espiritual mesmo. Um homem havia sido curado. Mais do que isso, as pessoas estavam tendo seus corações tocados. Eles estavam assim: o que é que está acontecendo? E nessa hora é muito comum que a gente enfrente conflito. Na minha vida, eu tenho 66 anos, há mais ou menos uns 50 anos que eu ando com Jesus. É muito comum, no momento de intensa intimidade com o Senhor, logo depois, vem um conflito, vem uma confrontação, vem como se fosse o diabo me puxando o tapete. E volta e meia eu caio, tá? Mas não é a proposta não, vamos olhar o que tem aqui. Mas veio uma confrontação, e repara só, quem que são os personagens? Eu quero falar só de alguns que vocês provavelmente já conhecem. Primeiro deles são os sacerdotes. Os sacerdotes tinham o papel, em todo o Antigo Testamento, de levar o povo diante de Deus. O papel deles é chegar diante de Deus e falar: Senhor, nós pecamos, perdoa nosso pecado. Eles tinham um papel espiritual muito importante em Israel. No entanto, como nós sabemos por meio do ministério de Jesus, eles haviam se formado como uma máfia, onde eles ganhavam dinheiro e tinham aquela feira no templo, e trocavam moedas, e vendiam os cordeirinhos, e havia toda uma negociação. Eles haviam perdido o seu papel de impacto espiritual sobre a nação. Junto com eles havia a segurança do templo, os guardas do templo. Aqui fala o capitão da guarda. E além dele, os saduceus. Haviam como que partidos ou grupos teológicos entre os judeus. Haviam os fariseus, que nós já vimos várias vezes no ministério de Jesus. E os fariseus eram aqueles que conheciam as minúcias da lei.
Eles conheciam os 613 mandamentos de cor e conheciam os comentários que rabinos haviam feito sobre cada um deles e como aplicar e como não aplicar. E a vida deles era controlar a vida do povo, falar, tá, isso aí é pecado, está quebrando a lei. Não é assim. Esses são os fariseus. Os saduceus seriam como que teólogos liberais. Eles não acreditavam nos profetas, não acreditavam na lei sim, não acreditavam nos profetas, nem nos cânticos, nem nos salmos. Eles não acreditavam que haveria vida futura, eles achavam que a vida acabava aqui mesmo. Eles não acreditavam em anjos nem demônios. E eles eram, na sua maioria, os sacerdotes eram do partido dos saduceus. Inclusive o sumo sacerdote era um saduceu. O que importa aqui é assim, Pedro e João estão pregando, muita gente está se convertendo. A gente lê no verso 4 que chegando o número de homens que creram a cerca de 5.000. Conversão em massa. Deus está tocando, o Espírito está movendo corações, pessoas estão se convertendo, e eles vêm para a confrontação. E repara bem o porquê que eles se irritaram. Eles não se irritaram com a cura, eles não se irritaram, olha só, verso 2, Atos 4, 2. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam em ressurreição, muito menos em Jesus. Repara que para mim um ponto essencial aqui é que se nós vamos entrar em conflitos, nós temos que entrar em conflitos pela razão certa. Nós não temos que entrar em conflitos por time de futebol. Não vou nem falar qual time que eu torço, mas eu vou gerar uma unanimidade se eu falar, porque eu não sou nem Grêmio nem Inter, eu sou corintiano. Aí todo mundo me odeia, a gente fica em paz, não tem importância. Mas se nós vamos enfrentar um conflito, que não seja por besteira. Deixa eu falar algumas besteiras. Partido político é besteira. Você pode acreditar, esse aqui representa mais a fé cristã, esse aqui menos, tranquilo, tá? Você deve ter uma opinião. Mas você entrar em briga por causa disso, não é o plano de Deus. Repara por que eles estavam falando, o que estava incomodando. Eles estavam falando de Jesus e da ressurreição dos mortos. Esse é um bom motivo para entrar em briga. Briga não, mas para você enfrentar a oposição. Não era porque eles achavam que o culto devia ser no sábado ou no domingo. Não era porque tinha cabelo comprido ou curto. Não era porque tinha bateria ou não tinha bateria. Não é porque tinha tatuagem ou não tinha tatuagem. Não. Eles estavam falando de Jesus. Então, se nós vamos enfrentar a oposição, queridos, que seja por Jesus. Aí não dá para... O resto a gente pode tolerar. O resto a gente desvia, a gente engole uns sapos por aí, vamos tocando. Agora, quando chega nesse ponto, se você entrar em conflito por causa de que você está falando de Jesus, esse é um conflito bom. Ele talvez não seja bom, tá? Mas o motivo é bom. E eles fazem o que eu acho que é um erro estratégico aqui, porque já era de noite, eles colocaram Pedro e João na cadeia e reuniram o Sinédrio. O Sinédrio era um conselho de 72 anciãos judeus. A maioria era de saduceus, que nem eu falei, mas havia também fariseus. Então esses homens se reúnem para julgar o que está acontecendo em Israel. Era como se fosse o STF deles, mas um STF religioso ainda, tá? Quer dizer, eles falavam em nome de Deus e eles julgavam os casos. É esse grupo que havia condenado Jesus à morte. E quando mandaram para Pilatos, e Pilatos falou, não vou matar esse homem, nada. Eles fizeram maior pressão. Não, precisa matar, porque ele falou que ele é rei. Então, certamente esse aqui não é um grupo legal, nem é um grupo racional, nem é um grupo amigável. Esse aqui é um grupo que se opõe a Jesus claramente. Eles estão brigando porque eles estão falando de Jesus. E aqui tem uma frase de Timothy Keller, que você talvez já tenha lido ou ouvido falar pelo menos, que eu acho interessante. Timothy Keller escreveu assim: Jesus não foi um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais.
Você crucifica ameaça. Porque as pessoas costumam dizer, não, Jesus foi uma pessoa boa, que ensinou bem, ensinou o amor. Você não crucifica quem ensina amor, gente. O Império Romano era extremamente cruel, assim, duro, dominava com a mão pesada, mas eles queriam só que as pessoas pagassem impostos. Eles não estavam nem aí para quem era o Deus, ou não era o Deus, ou era o sacerdote. Isso para eles era totalmente secundário. Eles condenaram a Jesus e mataram a Jesus, porque Jesus era uma ameaça. Por que eu digo isso? Porque, de novo, esses homens chamam João e Pedro, e eles confrontam a João e Pedro por causa de Jesus. Não é por causa do homem curado, nem é por outras coisas, é Jesus. Nós não queremos que Jesus seja proclamado. E toda vez que você começar a proclamar Jesus, saiba que haverá oposição no mundo espiritual. Não quer dizer que vão te jogar na cadeia, graças a Deus, por enquanto não, pelo menos. Mas haverá oposição, você vai enfrentar a oposição, e aí você tem que decidir como é que você vai reagir a isso. Enquanto a gente está lendo isso aqui, deixa eu pedir para você abrir em outra passagem, em 1 Pedro 3, é uma passagem curta, só para vocês entenderem. A gente não sabe se Pedro estava pensando naquele evento lá de Atos quando escreveu 1 Pedro 3, mas é possível que ele estivesse lembrando. Olha só o que ele diz, 1 Pedro 3, a partir do verso 13. Isso é Pedro falando. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Sofrer por praticar a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados ou prontos para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Pedro está explicando que, de modo geral, se você fizer o bem, você não vai ser perseguido. Aliás, se você for perseguido por fazer o mal, eu sinto por você, mas é isso mesmo que tem que acontecer, tá? Se a gente tumultua o ambiente, se a gente cria problema, se a gente não obedece às leis, essa é a consequência natural. Mas Pedro vai além. Ele diz assim: saiba que se você sofrer porque pratica justiça, você é feliz. Eu não sei você, eu não quero sofrer por nada, tá? Eu não fico feliz quando eu sofro, não. Mas eu fico feliz quando o objetivo do meu sofrimento é para algo que vale a pena. Eu já lembro de algumas vezes que eu tive que fazer coisas em casa. Teve uma noite que, faz algum tempo, alguns anos já, que uma ventania enorme destelhou parte da casa. Aí eu peguei, coloquei a Ana Paula e as crianças numa sala mais protegida e tive que sair, esticar lona, aquele banzé completo. Não chega a ser um sofrimento terrível, tá? Só fiquei molhado e com frio, não foi nada terrível. Não gostei de ficar molhado e com frio, mas gostei de proteger minha família. O motivo era bom. Então, se alguém tem que se molhar e passar frio, que seja eu. Então, eu acho que é nesse sentido que Pedro fala: se vocês sofrerem por fazer o que é certo, o sofrimento não é ruim, mas o motivo é bom. Por isso a gente pode ser feliz. E mais do que isso, ele diz: não temam o que eles temem, não fiquem amedrontados. Por quê? Porque nós temos uma esperança. Por isso que logo no versículo seguinte, no versículo 15, ele diz: sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu aceito sofrer porque eu sei para onde eu vou. Eu quero sofrer por Jesus porque eu estou indo para o céu, gente. Pela minha idade, eu acho que eu vou chegar antes da maioria de vocês, tá? Mas não sei como é que vai ser. Ou se Jesus não voltar antes, aí vamos todos juntos, melhor ainda. Mas o fato é, essa esperança me dá segurança. Está ruim aqui? Mas eu não sou daqui, eu não estou em casa. Eu estou indo para o céu. A minha esperança está lá,
e não quer dizer que então eu não ligo para o que acontece aqui. Eu ligo e me envolvo e participo, mas eu estou indo para lá. Lá é o meu lar. Gente, como a gente precisa lembrar disso? Porque senão a gente fica vivendo tanto nesse mundo, e sinceramente, se você olha ao redor nesse mundo, é de perder a esperança, não é não? Não tem como a gente ter muita esperança aqui, mas nós temos esperança lá. A gente vai fazer o máximo aqui, Deus vai nos abençoar aqui, Deus vai nos proteger aqui, mas nós estamos caminhando para lá. Esse é o nosso alvo. Volta comigo ali de novo para Atos capítulo 4. Nós vamos voltar uma vez depois no final para 1 Pedro, mas por enquanto vamos ficar em Atos capítulo 4. O que eles fazem? Eles reúnem então o Sinédrio, esses anciãos, tiram João e Pedro da cadeia no dia seguinte e perguntam para eles, e a pergunta deles é ótima, né? Perguntam assim: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Gente, eu acho que Pedro na hora falou: yes, era isso que eu queria que tu me perguntasse, porque agora eu posso falar, eu não estou sendo chato e impertinente. Você perguntou no nome de quem? É no nome de Jesus. Agora eu posso falar. Achei que você ia brigar comigo porque eu curei o cara. Não, você quer saber o nome de quem? Melhor ainda. Mas o que me marca aqui é a expressão do verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. E algumas coisas vêm à minha mente quando eu penso nisso. Esse é o Pedro que, cheio de bravata, de coragem, falou: Senhor, todo mundo pode te abandonar, eu jamais te abandonarei. Aí Jesus falou: Pedrão, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. E a Bíblia registra que da última vez ele chegou a xingar. Que o pessoal falou: você conhece Jesus? Eu não. Você conhece? Não. Terceira vez: para com isso. E falou um monte de coisa lá. Eu não conheço esse cara. Esse é o Pedrão apavorado, cheio de desculpa, que saiu correndo. E agora é o Pedro que, cheio do Espírito Santo, fala diante do STF deles lá, e vai falar e vai confrontá-los. E eu me lembro de uma outra passagem, que é Lucas capítulo 12, versos 11 e 12, você não precisa abrir lá, mas que Jesus diz: não se preocupem quando vocês forem levados diante de autoridades, porque nessa hora eu vou lhes dar o que dizer. E eu fiquei pensando, refletindo sobre isso. Você lembra alguma vez, eu espero que sim, que você estava conversando com alguém, ou com um não cristão, ou com um cristão, e de repente você falou alguma coisa que você até se assustou com o que falou? Você falou: nossa, de onde eu tirei essa ideia? Você não falou isso, claro, mas na sua cabeça já passou por isso? Eu já passei muitas vezes. De repente eu estou conversando com a pessoa, eu cito um versículo, eu falo: nossa, eu nem sabia que eu sabia de cor. Eu não sabia, foi o Espírito Santo que sussurrou aqui, tá? Aí eu faço uma associação, uso um argumento que eu falo: pá, que baita argumento, de onde veio isso? Veio do Espírito Santo, veio de mim não. Porque essa é a promessa de Jesus. E gente, ser usado por Deus assim é bom demais. É você sentir o poder de Deus te levando. E você sabe que o poder não é seu. Não quer dizer que saindo dali você vai continuar falando eloquentemente. Não, é na hora. E sabe o que é triste, no entanto? Eu temo que e sinto, quem sabe muitos de nós, não experimentamos mais situações assim, porque a gente não se arrisca. A gente não fala de Jesus. A gente fica bem quietinho. Vai falar: Senhor Jesus, eu queria ser usado por Ti. Então abre a boca, meu filho. Boca fechada não dá para Jesus empurrar. O Espírito Santo não pode te tomar para falar se você não se coloca em situações assim. Quantas vezes, eu digo isso com vergonha, gente, eu comecei uma conversa que eu sei que podia dar em alguma coisa espiritual, eu estava cansado, eu estava com pressa, eu não estava bem com Deus, e eu não dei continuidade, e eu perdi a chance de, cheio do Espírito Santo, falar com poder e autoridade. Vamos perder isso não, gente. Isso é coisa muito boa. Se você já experimentou, você sabe do que eu estou falando. E o que Pedro fala? Pedro não traz à tona esse parágrafo da lei, aquela... Não, ele fala de uma coisa só: Jesus Cristo. No nome de quem que vocês estão curando? Vocês querem saber? Jesus Cristo. Mas ele não para aí, ele fala: Jesus Cristo a quem vocês crucificaram. Percebe a ousadia desse homem? Esses foram os homens que crucificaram Jesus. E ele fala: vocês crucificaram.
Para esses homens falarem, crucifica esse também, era rapidinho. E para os romanos crucificar, gente, eles crucificavam torto direito. Diz a história que teve uma vez que eles crucificaram, e um grupo de pessoas que se rebelaram, dava 10 quilômetros de cruzes. Uma cruz, andava 5, 6 metros, outra cruz. Milhares de pessoas foram. Então, para o romano crucificar, não custava nada. Então, e Pedro e João sabiam disso. Por isso que lá atrás, quando prenderam Jesus, ele, não sei quem é esse cara. Mas agora ele fala, e repara só, ele fala, Jesus Cristo a quem vocês crucificaram, mas a quem o Senhor o ressuscitou dos mortos. E provavelmente o homem curado estava ali na frente, ele falou, é nesse homem que esse homem está curado aqui diante de vocês. A resposta dele não é esperta, não é articulada, não é sagaz, é Jesus. Quer saber no poder de quem? De Jesus. A centralidade de Cristo. A esperança que há em nós é Cristo. Não é a igreja que eu frequento, não é a Bíblia que eu leio, não é os cânticos que eu canto, embora tudo isso é super importante, mas é a pessoa de Jesus. E ele completa no verso 12, falando, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Gente, ele faz uma campanha de evangelização em pleno STF, e faz um apelo, e se bobear, você fala, pode vir na frente aqui, vamos lá, vamos. Eu imagino como é que ia ser. Gente, a ousadia e a sabedoria, e mais, o poder espiritual, a unção que ele recebeu para falar naquela hora, isso não se inventa, isso não se aprende em sala de aula. Tanto não se aprende, que a partir do verso 13, a gente vê que dá uma certa confusão no Sinédrio. Olha só, verso 13, vendo a coragem de Pedro e de João, eles estavam acostumados a intimidar as pessoas, né? Não faça isso, e o pessoal, tá bom, não fazemos. Ele fala, não faça isso, e Pedro fala, vocês mataram, e é só em Jesus, e ele responde. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, não quer dizer que eles eram ignorantes e não sabiam ler, mas significava que eles não tinham estudado nas escolas rabínicas, porque um bom rabino teria dito, olha, conforme o rabino Aquiba, no século tal, comentou sobre a lei tal, e aí ia ter toda uma argumentação. Eles não têm argumentação, gente, é Jesus. E eles falaram, esses caras falam como quem tem poder. E repara só, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Porque lembra aquela passagem que diz que Jesus ensinava e o povo ficou admirado, porque esse ensina como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Gente, os mestres da lei manjavam de lei, tá? Eles tinham todo o Pentateuco de cor, e tinham comentários sobre o Pentateuco de cor, e faziam correlações entre os profetas. Os caras eram bons, mas quando Jesus ensinava, o povo falou, cara, esse cara tem autoridade. A mesma coisa eles viram em Pedro e João, e falaram, mas eles não estudaram nenhuma escola rabínica, o estilo deles não é um estilo de rabino. Eles falam de Jesus, e há um poder espiritual que eles não entendiam, não conheciam, e que os deixou confusos, então, ou admirados, como diz aqui. E como podiam ver que o homem que havia curado estava em pé diante deles, pediram que eles saíssem do sinédrio, e começaram então a discutir entre si. Agora, a discussão desses homens é triste e reveladora ao mesmo tempo, porque é a discussão de quem vê a verdade, mas não se submete à verdade. Porque olha só o que eles estão dizendo aqui, gente. Eles dizem assim, que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Então vamos reconhecer. Não, nós vamos dar um jeito de que eles parem de falar. Não, o milagre deles é verdadeiro, tá? Não tenha dúvida, mas a gente não pode dar o braço a torcer. Eles veem a verdade, mas a verdade não tem poder sobre eles. Se você puder, dá uma olhadinha comigo em João capítulo 11,
nós temos uma situação muito semelhante. João capítulo 11 é quando Jesus cura Lázaro. Cura não, ressuscita Lázaro. E ele ressuscita Lázaro, e Lázaro estava cheirando mal, desculpa a expressão, estava apodrecendo, tá? E Jesus fala, levanta, e ele levanta, e ele sai, um milagre que ninguém podia negar, porque todo mundo já devia ter sentido o cheiro do cara. E ele então ressuscita Lázaro. No verso 45, nós vemos a reação dos judeus. João 11, 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, vendo a verdade, se converteram. 46. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes, os fariseus, convocaram uma reunião do sinédrio, o mesmo grupo, a mesma galera. Que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. De novo, eles reconheciam que era milagre. Não, Jesus realmente tem poder. Agora olha a conclusão deles. Se o deixarmos, todos crerão nele, e os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Por isso nós vamos matá-lo. Gente, a tristeza aqui é que muitas vezes a verdade não basta. Ela é fundamental, ela é essencial, mas ela não é suficiente para a nossa conversão. Se o Espírito não regenerar a nossa alma, nós não vamos crer. Então, quando nós falamos de Jesus, não pense que é a sua argumentação, a sua base teológica, todos os dados sobre criação, evolução e tudo aquilo, é isso que vai resolver o problema. Não pense assim, cara, eu tenho que ter todos os argumentos prontos, enfileiradinhos, porque vai que ele me pergunta para onde foi a água do dilúvio, o que eu digo? Gente, você tem que saber a verdade e tem que estudar, porque eu quero ser a melhor ferramenta nas mãos do meu Deus. Mas se Deus não fizer, você pode saber tudo que não vai resolver nada. Esses homens sabiam, eles reconheciam que Jesus tinha feito um milagre que não podemos negar. Eles queriam, mas não podiam negar. O que a gente vai fazer então? A gente vai calar a boca deles. Gente, o nosso ministério é espiritual, não é filosófico, não é argumentativo, não é apologético. Apologético sim, no sentido eu vou defender a fé, mas eu vou defender a fé, como Paulo escreve para Timóteo, ali em 2 Timóteo 2, 24, 25 e 26, na esperança que Deus conceda o arrependimento. Que se Deus não conceder arrependimento, gente, é que nem você falar para essa parede. Não tem vida, como é que vai ouvir, como é que vai reagir? Então não vou falar? Não. A parte de arrependimento e mover do Espírito não é contigo, tá? A tua parte é falar. Isso a gente pode fazer. Converter a gente não pode. Mas então Pedro e João falam com esses homens se dão conta que eles não podem negar. Verso 17, todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. A estratégia do mundo, primeiro é intimidar, depois é negar. Ou, primeiro negar, depois intimidar, não tem importância. É falar, não, para de falar. Eles podem falar do que eles quiserem, mas você para de falar. Eu lembro de conversar com um grupo de universitários um tempo atrás. Nós começamos a conversar sobre aborto. E eles apresentaram a opinião deles, não eram cristãos. Eu falei, pois é, a minha perspectiva é essa. E eles falaram, você não pode impor a sua opinião. Eu falei, mas nós estamos falando, você falou a sua. Não, mas você não pode impor a sua. Eu falei, você pode impor a sua? Não, você não pode impor a sua. Tá bom, não vou brigar contigo. Você perguntou a minha opinião, eu te falei. Mas você não quer ouvir? Não tem importância. Gente, essa estratégia não é porque eles são maus e perversos, é porque eles estão acuados pela verdade. Quando você vive na mentira, a verdade é constrangedora, não só para o incrédulo, é ou não é? Se você passou algum tempo ocultando algum pecado na sua vida, e de repente Deus começa a revelar seu pecado, cara, tu fica bravo.
Ou tu foge, ou tu diz, não, não é assim, ou não, peraí, deixa eu explicar, veja bem. Eu costumo brincar que quando a pessoa fala veja bem, é porque ela não quer que você veja nada, tá? Veja bem, vem enrolação por aí. Mas não é sempre, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Então, verso 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. E eu imagino a intimidação. Então 72 homens com todos suas roupas de religiosos e tal, e estão os guardas do templo ali ao redor, e falam, olha, não pode mais falar o nome de Jesus, tá? Nós aqui temos o monopólio de Deus, nós falamos em nome de Deus, você cala a boca, você não pode, você fica quieto, senão, não sei, aqui a Bíblia não diz que eles ameaçaram, mas, gente, quase certo que sim. Um pouquinho depois eles passam por isso e eles são chicoteados. Mas aqui ele não chegou nesse ponto. Então eles são só intimidados. Mas Pedro e João responderam, verso 19: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos de falar do que vimos e ouvimos. Eu acho lindo essa reação, porque diante da intimidação, eles não partiram, vocês estão abusando do poder de vocês são os incrédulos, porque o poder de Jesus, e fizeram assim, saíram cuspindo vespa, né? Aquele cara que fala bravo. Eles falaram, veja se faz sentido a gente obedecer a você e não a Deus. A gente não pode deixar de falar do que nós vimos e ouvimos. E aqui de novo, eu te convido a abrir comigo lá em 1 Pedro capítulo 3, a mesma passagem que nós lemos, eu li até o verso 15, deixa eu ler agora o verso 16 e 17. 1 Pedro 15, 16 e 17. Que ele fala para nós falarmos e darmos razão da esperança. Daí no 16, contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Deixa eu parar aqui de novo. Quando nós somos confrontados por sermos cristãos, eu não sei se você já foi, mas volta e meia na conversa, não é uma coisa assim de intimidação em geral, mas é assim, não cara, os evangélicos, não vai me dizer que tu é crente, crente é a pior raça que existe. E aí ele vai contar uma história de um crente que fez tudo que não devia ter feito. E o pior que provavelmente é verdade, tá? O crente fez essa... E a gente fala, não é assim, não, você está sendo preconceituoso. Pedro fala, gente, responde com mansidão e respeito. Mansidão e respeito. Deixa eu tomar uma aguinha aqui também. Por que mansidão e respeito? Porque não é pela força da minha palavra que as pessoas serão convencidas, mas é pelo Espírito Santo. Eu acredito que nós, como cristãos, deveríamos ser conhecidos pela nossa mansidão, pela nossa tranquilidade. Por quê? Porque nós sabemos para onde vamos, nós sabemos quem é o Senhor, nós sabemos a motivação que Deus põe no nosso coração, não há razão para brigar. Porque não é a nossa briga, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E Pedro e João são os exemplos. Pedrão, gente, Pedrão que a gente conhece, que era bravo, que cortou a orelha do soldado, que eu vou fazer e vou acontecer. Nessa hora ele fala, julguem os senhores se faz sentido a gente obedecer a vocês ou a Deus. Ele confronta, ele toma uma posição, ele não afina diante da intimidação. Ao mesmo tempo ele não briga com os homens, ele só fala, vou obedecer a Deus, tá? E ele sabia o que podia acontecer. Volta comigo mais uma vez ali para 1 Pedro, agora capítulo 4, verso 19. Porque ele fala, se a gente tiver que sofrer pela vontade de Deus, nós somos abençoados. Olha só, 1 Pedro 4,19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus,
devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. A razão para sermos mansos não é que nós temos maior respeito pelas autoridades e achamos que os caras são o suprassumo da sabedoria e da justiça. Não são. O nosso respeito a eles não é porque eles têm todas as respostas, mas porque nós confiamos no nosso Senhor, que é soberano sobre o céu e a terra. Por isso eu posso chegar diante de autoridades ou de qualquer pessoa que se opõe, em vez de brigar com ele, falar: cara, deixa eu te dizer como é que eu vejo. Eu lembro uma vez que um amigo trouxe um amigo não cristão para conversar comigo, daquelas arapucas. Não sei se já fizeram isso contigo, Jader. Traz um cara que não quer ouvir falar de Jesus para o pastor falar para ele de Jesus, porque ele não quer falar, então ele traz alguém e tipo assim, vai, fala de Jesus para ele. Aí ele falou: não, esse meu amigo tem perguntas. Eu falei: você tem perguntas? Ele falou: não, eu tenho respostas. Eu falei: a coisa não vai ser tão boa. É mesmo? O que está acontecendo? Não, porque não sei o quê, que eu acho essa crença de vocês em Deus um absurdo, porque a Bíblia está cheia de erros, e começou a falar um monte de coisa. Eu falei: olha, é curioso, porque na verdade o testemunho bíblico, os manuscritos, comecei a dar ali as evidências que existem, históricas, e gente, se a gente tivesse tempo aqui, a gente podia gastar horas falando sobre isso, e o fato é, os textos são extremamente fidedignos, confiáveis. Aí ele ficou meio sem resposta, porque ele deve ter lido em algum lugar, ter ouvido. Não, porque a Bíblia foi muito mudada. É mesmo? Aonde? Eles não sabem, gente. Porque ele não está tão preocupado com a verdade, ele está preocupado com intimidade. Aí na hora que eu mostrei alguns textos para ele, assim, né, algum conhecimento, ele falou: mesmo se for verdade, já mudou o argumento. Eu sou moralmente muito superior ao seu Deus. Falei: bom. Você se acha superior a Deus? Muito superior. Falei: bom, meu amigo, então vamos fazer assim. Se algum dia tu quiser ouvir falar do meu Deus, eu estou super disposto a conversar contigo. Qualquer hora do dia, da tarde, da noite, vamos conversar. Gente, ele não queria conversar, ele queria brigar. Por que ele queria brigar? Eu não sei até hoje, mas nunca mais voltou, uma pena. Mas para mim foi muito claro que ele ali não queria conversa, ele queria briga. E eu não sou uma pessoa naturalmente mansa, eu espero que sobrenaturalmente eu seja manso, mas naquela hora Deus me deu mansidão. Eu falei: meu amigo, a hora que tu quiser conversar sobre Deus, topo conversar contigo, só marcar a gente conversa. Não quero conversar. De qualquer maneira, muito prazer te conhecer, volte outras vezes, já tomou um café? Eu quero transmitir respeito. Não é respeito porque a opinião dele é válida. Não, ele está indo para o inferno. Mas se eu falar isso para ele, aí é que eu boto fogo no parquinho de vez, né? Não, Daniel, mas você precisa falar a verdade. Eu falei a verdade. Ele não quer ouvir a verdade. Mas a base da nossa confiança não é, de novo, não são os nossos argumentos, mas eu me confio nas mãos do meu Deus. Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor me use na hora certa. Eu quero que o Senhor... Uma das coisas que eu gosto de fazer, não sou um mestre nisso não, mas eu gosto de trabalhar com madeira, fazer móveizinhos pequenos, brinquedo para criança, ainda mais para neto, aí fica divertido toda a vida. Então volta e meia eu assisto vídeos. E quando você assiste vídeo de marcenaria e tem marceneiro americano, prepare-se para se frustrar. Porque ele fala assim: vou te ensinar a fazer um púlpito assim, super rápido. Aí ele abre a oficina dele, que ele tem 350 ferramentas que custam R$1 milhão cada uma delas. Estou exagerando, mas... né? Não, aqui você faz um corte assim. Eu falo: tá, eu não tenho nem essa ferramenta. E aqui você faz aquele corte. E aí eu fico só babando nas ferramentas que ele tem, né? Legal, isso, aprendi um monte, não tenho nada disso. Eu digo isso tudo para dizer o quê? Eu quero ser a ferramenta certa nas mãos de Deus. Eu quero estar com a lâmina afiadinha, paradinho ali na estante, só esperando Deus falar: agora vou usar o Daniel. Guarda. Agora vou usar o Jader. Agora vou usar. E Ele vai usar. Eu quero estar atento ao mover de Deus, para poder ser usado por Ele. Porque se eu meter a mão, eu atrapalho.
Eu caminho fielmente, eu falo de Jesus, mas eu estou aqui na expectativa de quando há um momento espiritual, um momento que Deus vai usar, um momento que eu vou abençoar alguém. E, gente, ser usado por Deus é uma das melhores experiências. Se você não teve essa experiência ainda, puxa vida, tenha, experimente, deixe-se ser usado por Deus. Deixa eu ler os 2 últimos versículos que eu quero ler aqui, de Atos capítulo 4, versos 21 e 22. Depois de mais ameaças, eles estavam no Sinédrio, eles falaram: olha, nós vamos obedecer a Deus. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Se pudesse, eles castigavam, entenderam? Mas não tinha jeito, não pegava bem, politicamente não dava certo. Agora olha só: pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Deixa eu ler os versos seguintes. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros, para a igreja, e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E eles vão louvando, vão falando e vão orando. E o resultado disso é uma vida transformada. Se você avançar, eu não vou ter tempo de fazer isso hoje, a partir do verso 32 diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. A ousadia de Pedro e João teve um impacto espiritual na vida dos sacerdotes, teve um impacto na vida deles, porque eles falaram: gente, nós fomos usados por Deus. E quando eles voltaram para a igreja e compartilharam com a igreja, isso gerou temor e tremor na igreja. Desde que eu tive a oportunidade de conhecer o Jader e comecei a tomar café com ele, já tomamos mais de 1 quilo de café, né? Já não. Eu tenho orado por vocês, sem conhecer muito de vocês, mas eu tenho orado por aquilo que Deus está fazendo e eu acredito que quer fazer nessa igreja. E a minha oração é que vocês enfrentem muita confrontação. Estou brigando com vocês, não, eu gosto de vocês, tá? Mas que vocês sejam confrontados e usem e falem como Pedro e João. Eu falo de Jesus com respeito e mansidão e deixo que o Espírito Santo toque o coração das pessoas. Essa atitude vai gerar uma transformação na vida da igreja. Obviamente vai tocar vidas, mas vai gerar uma transformação. Porque se a gente não está sendo usado por Deus lá fora, sabe o que acontece? A gente começa a implicar um com o outro. Algum tempo atrás, se dando conta da idade que eu e minha esposa estávamos chegando, nós combinamos que nós não íamos ser aquele casal chato, sabe? Aquele casal idoso que fica: você não fez isso, também não quer, eu tinha que fazer isso. Aí você fala: aquele dia eu estava viajando, era uma quarta-feira, era uma quinta. Aí nós saímos de casa às 9 horas, era às 10. E aí nós fomos para Farroupilha, não, foi para Canoa. Sabe aquela nhenhenhê? Nós falamos: pá, nós precisamos orar por isso. Deus nos livre disso. E deixa eu dizer mais, Deus livre vocês disso. Porque se a gente não está trabalhando para fora, a gente começa a implicar um com o outro. A bateria estava muito alta hoje, eu não gostei da bateria. Não, a oração, aquela oração não foi boa, tu falou demais, viu, Jader? O pregador não para de falar, e o outro... E, gente, nós vamos ter razão para reclamar um do outro, não vamos? Sempre temos. É uma coisa que eu gosto mais, gosto menos e tal. Mas quando você está envolvido no que Deus está fazendo no mundo, cara, se eu não gostei disso ou daquilo, pá, que pena. Posso até falar com o irmão, mas eu tenho coisa muito mais importante, gente. Eu estou falando do meu Deus. E isso move, isso mexe o meu coração, isso me anima. Eu gostaria de encerrar orando por vocês e por mim também, pedindo que, assim como Pedro e João ousaram se posicionar numa situação de intimidação, que nós também tenhamos essa posição. Não precisamos brigar com ninguém, não precisamos sair aí sendo arrastado para tribunais, espero que não aconteça,
Mas seja qual for o conflito que a gente entre, a gente fala, peraí, isso aqui é para falar de Jesus? Estou dentro. Não é para falar de Jesus? Opa, foi mal, dá licença, cai fora. Porque esse é o nosso chamado. Baixa a sua cabeça comigo. Senhor nosso Deus, nós nos alegramos em Ti, Pai. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. E nós olhamos o exemplo de Pedro e João e sinceramente eu sei que meus irmãos comigo, assim, admirados, com vontade de ter o mesmo tipo de experiência, de estarmos cheios do Espírito e enfrentarmos essas confrontações, esses conflitos, com graça, com respeito e falando daquilo que é central, Jesus Cristo. Minha oração é que o Senhor abençoe não só o Jader, mas essa igreja. E que os irmãos aqui sejam profundamente tocados por Ti e caminhando cheios do Espírito, respondam com ousadia quando lhes for pedido a razão da esperança que há neles. Isso é o que eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém.